graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Amém. Nessa noite nós vamos estar compartilhando uma palavra no livro de Isaías 43. Uma palavra bastante conhecida e que bom, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser muito conhecida. E não só conhecida, mas praticada em nossas vidas. Livro de Isaías 43, e nós vamos ver ali o versículo 11 até o 13. Glória a Deus, uma noite maravilhosa que Deus tem preparado para junto nós nos alimentar da palavra dele. Amém? Posso ler? Amém. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Aleluia, nós vamos orar neste momento. Querido Pai Celestial, nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui junto com os irmãos nessa noite te louvando e bendizendo a Tua presença que é santa, santa, maravilhosa, gloriosa, e a Tua palavra que é a verdade, e que nesta noite nós temos, Pai, esta oportunidade de nos encontrar com a voz do Senhor neste lugar. E eu sei, Pai, que o Senhor tem algo maravilhoso para manifestar, para revelar aqui aos corações. Mas eu quero te pedir, amado Jesus, que está no nosso meio, toca em cada pessoa, Pai, antes de ouvir esta mensagem, e traz, Senhor amado, algo maravilhoso para sentir um temor da Tua palavra, sentir, Pai amado, a Tua presença, ouvir esta mensagem e que não apenas entre pelo um ouvido e saia pelo outro, mas que isso possa adentrar os seus corações e aquilo que o Senhor tem de planos de fazer através dessa mensagem nessa noite, isso eu já sei, Pai, que operando, Senhor, quem me impedirá? Oro para que esta live alcance o coração de quem estiver sedento por uma mensagem nesta noite ou nos dias futuros, e que ali o Senhor esteja fazendo uma grande obra para a salvação das almas, libertação. Jesus amado, segura cada ouvinte da Tua palavra nessa noite pelas Tuas mãos, e se alguém estiver doente, vai curando do alto da cabeça até a planta dos pés. Se alguém estiver necessitado de libertação, que essa libertação esteja acontecendo ao ouvir das verdades da Tua palavra, porque isso é palavra de Deus que diz que pelo ouvir da palavra as pessoas são libertas, conhecendo a verdade. Amado Jesus Cristo, abençoa as famílias aqui representadas, mesmo os que não estão aqui dentro, mas aonde se encontram, que ali a Tua misericórdia se manifeste, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares, dando glória para Deus com bastante alegria, porque é maravilhoso, meus irmãos, nós estar aqui esta noite servindo a Deus, cultuando ao Senhor, revendo os nossos irmãos e compartilhando de mais uma palavra preciosa que vem da boca do nosso Deus. Hoje em dia, irmãos, do jeito que vai as coisas, a coordenação do mundo, o sistema no mundo, as coisas como elas estão funcionando, um momento de paz, um lugar de paz, é como este que nós temos aqui, que nós podemos ter esse privilégio de adentrar, louvar a Deus, ouvir uma palavra que não é mentira, ouvir uma palavra que vem da boca daquele que fez céus e terra e que nos fez, e que tem um plano maravilhoso com a gente, de não nos deixar perecer, mas sermos salvos por causa do sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui, nós sabemos que temos um acesso através da fé que está sendo geracionado, está sendo agigantado dentro de nós enquanto ouvimos a palavra. E este é o poder que
estamos num ambiente onde Deus pode falar conosco e nós podemos estar atentos para receber aquilo que Deus vai enviar. Nessa noite, enquanto nós cantávamos aqui, que muito breve Jesus vai governar este mundo. Muito breve. Os governos da terra vão prestar contas para Jesus Cristo, porque Ele vai se assentar no trono principal em Jerusalém, na cidade santa. E ali no trono, juntamente com a igreja já arrebatada e vindo de volta a esta terra com Ele, vai ter o julgamento das nações. A Bíblia diz que vai ser lamentável para os governantes, para aqueles que tiveram poder nas suas mãos sobre a população, sobre a nação, sobre o estado, sobre a cidade, sobre um setor, sobre alguma coisa que trabalhava com gente e que não fazia isso com justiça, com amor, com dedicação, mas sempre procurando fazer o bem para si mesmo, muitas vezes nem que isso custe o sangue de alguém ou custe a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que vai ser lamentável para esses governantes, porque serão julgados e muitos vão tentar se esconder da ira do Senhor na fenda de pedras, de rochas. E não é para nós novidade já nos nossos dias, quando a gente ouve noticiários, curiosidades do que está acontecendo, de lugares preparados já para um Armagedon, como estão acreditando aí fora. Mas nós cremos na volta de Jesus e cremos no Apocalipse cumprido. Amém? E nessa noite a palavra de Deus vem muito forte para a gente aqui, dizendo: eu sou o Senhor e não há Deus além de mim. Criaram deuses na terra, criaram deuses e adoram deuses, mas o único Deus verdadeiro, com poder em suas mãos e com um plano tremendo para nossas vidas, é aquele que fez os céus e a terra, o qual a sua palavra está registrada nesse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Já tentaram terminar com a Bíblia? Quantas Bíblias já foram queimadas? Quantas Bíblias já foram proibidas em alguns países? Mas a palavra de Deus continua atravessando fronteiras, porque passa quando está no coração de servos que são submissos ao Senhor e às vezes nem conseguindo carregar um exemplar da Bíblia Sagrada, mas carrega no coração o bom testemunho de Cristo, e muitas vezes no particular com alguma pessoa em algum país que não pode ser mencionado no Evangelho. Essas pessoas têm ouvido o que está nas Sagradas Escrituras e muitos têm dado crédito ao Senhor. Aleluias. E a palavra de Deus, por intermédio do profeta Isaías, quando o Senhor ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O próprio Deus narrando isso na Bíblia Sagrada, através da boca do profeta: eu sou o Senhor, o Salvador, não há Salvador fora de mim. Que nessa noite nós possamos entender essas verdades, pessoas que nos escutam através dessa live, que abram o coração para Jesus, que deixe-se quebrantar, porque Deus só faz a obra num coração que dá crédito para Ele. Deus só faz a obra num coração que se quebranta para receber o que Ele está mandando. Deus, Ele é um Deus que insiste e que vela na palavra no qual está sendo mandada, mas Ele não arrebenta coração para entrar. Ele facilita trazendo uma palavra e que nós venhamos a dar crédito a ela, porque ali Ele vai fazer morada. Amém? Nós sabemos que não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a e fiz ao ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aquele que é uma testemunha do Deus vivo, irmãos. Aquele que já experimentou do poder de Deus. Aquele que já experimentou de um milagre. Aquele que já sentiu a presença de Deus, aquele que sabe que o que eu estou falando aqui esta noite não é algo que eu escrevi em casa para vir aqui falar no altar, mas eu estou falando da Bíblia Sagrada, aquele que tem esse entendimento, que tem essa experiência, ele não se rende a outras fábulas, mas ele se rende somente a Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí o Senhor ele continua dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Lembram lá de Gênesis, da criação? O Senhor criou os céus e terra, separou ali o dia da noite,
E antes que houvesse dia, esse Deus existia e tudo foi criado pelas suas mãos. E aqui o Senhor está nos lembrando e dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu era, eu já existia. Eu não precisei ser criado pela mão do homem como uma estaca de pau para ser colocado na parede em algum lugar e ser adorado como um Deus. Eu já existia e tudo foi feito pelas minhas mãos, inclusive as árvores que são cortadas pelos artifícios para a criação de ídolos. Foi eu quem fez. Aleluias. E não há quem possa, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, nós estamos falando aqui do maior poder que existe. Nós somos acostumados a saber de alguns poderes aqui na terra. Algumas condições alcançadas pelos seres humanos de poder. Nós conhecemos também o poder das trevas, que ele também é algo que é forte, mas ele não é nada comparado ao poder do Criador, do Deus vivo e soberano. E aqui o Senhor está dizendo: ainda que alguém tente livrar outra pessoa das minhas mãos, agindo eu, quem poderá impedir? Aqui o Senhor está falando algo tremendo. Quem poderá se atrever a se levantar para me confrontar e levar vantagem nisso? Nós sabemos que todas as afrontas feitas até o dia de hoje ao nosso Deus aqui nessa terra, as pessoas foram grandemente frustradas, foram terrivelmente destruídas. Lá quando o povo de Deus saiu de dentro do Egito, o povo que conheceu ali os milagres a olho nu, o mar vermelho se abrindo, eles passando pelo meio, estão lá no deserto, se levanta lá 3 camaradas chamados Abirão, Corá, e eu esqueci o nome do outro, mas eram 3 camaradas ali que eram rebeldes, começaram a se levantar contra Moisés, dizer assim: nós não reconhecemos que isso é Deus, nós achamos que é tu que tirou a gente do Egito para passar trabalho aqui no deserto, nós queríamos voltar para lá. E eles foram falando no particular com outras pessoas, com outros irmãos, e foram seduzindo gente. E ali a Bíblia conta, irmãos, que já estavam 250 homens, junto com esses 3 irmãos rebeldes, que se levantaram contra Moisés e disseram: chega de tu achar que tu é o líder sobre nós. Nós queremos se levantar aqui e as coisas vão ser do nosso jeito. E aí Moisés chorou e disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Nós vamos aqui fazer um momento de culto e nós vamos ver qual vai ser o que tu vais aceitar como incenso na tua presença. E ali Abirão, Corá e Datã, eles fizeram então os seus incensos, levantaram ali aquele grupo de irmãos que estava com eles, mas o Senhor se levantou numa fúria, numa ira contra aqueles rebeldes no meio da congregação, e o Senhor disse: Moisés, diz para o povo se retirar de perto desses camaradas aí, porque eu vou dar um jeito. Moisés diz assim: Senhor, não te ira com eles, deixa eles quietos. Se o Senhor nos chamou para fazer essa obra, nós estamos aqui, mas deixa eles lá. E o Senhor disse: manda que saiam da onde eles estão, lá das tendas deles. Manda que o povo que não é rebelde saia de perto. E quando eles saíram de perto, irmãos, a terra se fendeu, abriu no chão, uma abertura como que quando acontece um terremoto, e foi ali tragado vivos aqueles 3 irmãos rebeldes, juntamente com 250 irmãos que foram atrás daqueles homens. Então por isso que Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Mesmo que alguém tente livrar o outro das minhas mãos, mas se a minha ira se acender, ou se o meu desejo se acender de fazer algo especial na terra, ninguém pode impedir. Nós estamos lidando com a maior potência de força que existe, irmãos, com a maior potência de sabedoria. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra e todo louvor, irmãos. Irmãos amados, eu já vi pessoas se levantarem contra Deus e achando que dessa forma resolveriam os seus problemas.
só piorou a situação, ganhando provas terríveis. Que nós possamos entender, irmãos, que nós somos o caco de barro e Ele é o oleiro. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Que nós venhamos a entender isso com amor, porque nós vamos discorrer agora algumas coisas aqui na Bíblia Sagrada que vamos mostrar o poder de Deus e mostrar para nós que somos seres humanos que o Senhor não precisa de uma terra fofa para capinar no lugar. O Senhor não precisa que alguém facilite a situação para Ele fazer um milagre. O Senhor não precisa que alguém tente dar uma mãozinha para Deus, para Ele realizar aquilo que Ele já trouxe como promessa. Porque Deus é Deus para falar e para cumprir. Ele não é homem e nem filho do homem para mentir ou se arrepender daquilo que Ele está falando. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver aqui quando o anjo Gabriel se aproxima de Maria e anuncia que Jesus está vindo, que todo o povo judeu aguardava a vinda do Messias. Maria era uma moça que se preservava e que amava a Deus, tinha um temor por Deus. Então ela se separava do que as demais pessoas faziam. Ela procurava andar em santidade na presença de Deus. E quando o anjo Gabriel vem e anuncia para ela diz assim: Senhor, que seja feita em mim a vontade de Deus. Como é que vai ser feito um negócio desse? Eu sou uma moça e virgem. Irmão, olha aqui o detalhe. Será que Deus ele precisava escolher, quem sabe, uma mãe que já tivesse mais 10 filhos? Alguém que já tivesse experiência na caminhada na maternidade? Aos nossos olhos humanos, se a gente vai escolher alguém para algum departamento, seja dentro da igreja, seja lá fora, numa firma, num trabalho, a gente quer alguém com experiência, assim ou não é? Todos nós queremos que alguém já chegue e já vá fazendo a coisa do jeito que tem que ser feito. Mas aqui nós vemos que para Deus Ele não precisa desses critérios, porque Ele é poderoso para operar e fazer acontecer. E ali o Senhor escolhe não uma mãe de 10 filhos, mas Ele escolhe uma moça virgem, para dela vir o Filho de Deus, Jesus. E aí quando ela diz: eu não sei como é que vai acontecer isso, Gabriel diz para ela: olha, por acaso há alguma coisa impossível para o Senhor nas suas promessas? Nenhuma coisa é impossível para Deus. E nós sabemos, irmãos, que a moça, ela engravidou do Espírito Santo e veio o nosso amado Jesus Cristo, nasceu aqui, parte homem e parte Deus. Assim era Jesus caminhando em nosso meio. Aleluias. Agora, quando nós vamos olhar, então, o plano da salvação aconteceu dessa forma, para você entender, irmão, que às vezes você pode pensar assim: como é que Deus vai realizar uma obra na minha vida se eu vim de tal família que tem tal religião, tal família que tem tal entendimento, tal família que viveu no mundo do pecado, no mundo do crime, no mundo do erro? Como é que Deus vai operar em mim, na minha vida? Eu poderia fazer essa pergunta também antes da minha conversão: como será isso, Senhor? Porque quando lá na minha casa viemos para Jesus e a conversão foi genuína, verdadeira, era apenas nós da família dando um sim para Cristo. Enfrentamos muitas vezes as críticas, os afastamentos da nossa casa, mas tudo por um tempo, porque depois o Senhor resolveu isso igualzinho Ele fez com José, quando ele também tentou deixar Maria secretamente, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. O Senhor dá um sonho para ele e fala: olha, o que vai nascer de Maria é sim minha obra, é o Espírito Santo que fez a obra ali. Ela está grávida, não tem nenhuma trapaça na vida dessa mulher, por isso que eu escolhi ela. Assim o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Quem sabe você está perguntando para você mesmo: como é que vai ser para essa bênção acontecer na minha vida? Como é que vai acontecer essa transformação? Como é que vai acontecer esse milagre? Como é que vai acontecer a salvação dos meus familiares? Como é que? Maria perguntou: como? Mas o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite, em alto e bom som: agindo eu, quem me impedirá? E o nosso Deus não precisa da ajudinha de ninguém. Ele faz sozinho. Ele é poderoso, Ele é Rei da Glória. Agora nós olhamos aqui, Ele escolhendo uma moça para ser a mãe de Jesus.
para ele que ele vai ser pai de nações, traz uma promessa para ele, ia ter um filho na própria carne. Abraão, 75 anos de idade, quando ganha a promessa, e aí tem um detalhe: a Sara, ela era estéril, irmãos. A Sara não podia ter filhos. Pare para pensar comigo, será que Deus não podia ter arrumado outra pessoa que já tivesse filhos, que tivesse com a madre aberta para poder ter filhos? Por que estéril? Porque o Senhor não precisa da ajudinha de ninguém quando Ele quer fazer algo que Ele determina. Aleluias! É somente a gente acreditar, irmãos, o que o Senhor quer, só isso. Acredita, acredita, abre o coração nesta noite, acredita em Deus, acredita no poder de Deus, na palavra de Deus, e seja receptor das bênçãos do Senhor. Aí, o Senhor faz um milagre na vida daquela mulher com 90 anos de idade, seu marido com 100 anos. E ali vem o Isaac, irmãos, de uma mulher estéril. O filho da promessa lá vem vindo. E vamos botar os pingos nos is, porque Sara tentou dar uma ajudinha para Abraão e para Deus, colocando Agar no meio da história, a sua serva egípcia. E ali vem Ismael. Deu um monte de problema. O menino sofreu, Agar sofreu, Abraão sofreu, Sarai sofreu. Toda vez que a gente tenta enfiar a mão no que é plano de Deus, algo está errado, irmãos. Nós só estamos aqui para acreditar e para receber o que o Senhor envia em nossas vidas. Agora sim, Isaac já é um homem, e ele é um dos patriarcas, e ele já está na sua idade de se casar, e agora Abraão manda buscar uma mulher para Isaac, e lá vem o seu servo com Rebeca. Detalhe, irmãos, poxa, mas que família azarada. Não é que Deus tinha um plano. Você não fique pensando que a tua família é azarada, que a tua família é miserável, porque quando Deus quer fazer, Ele faz brotar água da rocha, pão no deserto. Não tem problema para Deus resolver. Ele não tem impedimento naquilo que Ele quer fazer. Sabe o que acontece? Rebeca era estéril também. Rebeca é estéril, e como é que vai ser aí uma nação dessa família que o Senhor disse que ele seria? Abraão seria pai de nações. Lá vem a nora estéril. E aí Isaac bota a mão na cabeça da Rebeca. Irmãos, aqui os casais aqui essa noite, olha para essa mensagem. O Isaac vai lá e põe a mão dele sobre a cabeça da Rebeca, ora sobre ela. Que coisa linda quando o marido ora pela esposa. Bota a mão na cabeça, ora por ela, determina a bênção, oram juntos, ali o Senhor manifesta a sua glória e seu poder. E aí o que acontece? A esterilidade de Rebeca vai embora. E vai embora para valer, porque vem gêmeos agora. Lá vem o Jacó e o Esaú ali na barriga de Rebeca. E lá vem os herdeiros da promessa. Lá vem os heróis da fé, lá vem os patriarcas. Aí Jacó, ele toma a linhagem, a primogenitura. Os irmãos conhecem a história. E aí Jacó, ele vai lá e se apaixona pela sua amada Raquel. A Raquel era do coração de Jacó. Mas o sogro Labão, na noite das núpcias, enfia lá para dentro da barraca a Lia, a mais velha. Jacó não ficou feliz com o negócio. Ele disse: tá bom, eu trabalho mais um tempo para o Senhor, mas eu quero a minha amada, a Raquel. E aí acontece o que, irmãos? Família azarada. Não. Diga comigo, Deus tem um plano e Ele vai agir no meio disso. Aleluia. Deus tem um plano na minha família, Deus tem um plano na tua família. Por mais problemas que esteja, por mais empecilhos que esteja, por mais provações que esteja, Deus entra lá e Deus faz a obra. Aleluia. E aí vem agora a Raquel. Jacó está lá com a Lia, a Raquel, as duas esposas. A Lia tinha a madre aberta, estava lá ganhando filhos um atrás do outro. E a Raquel, e a amada do Jacó, a esposa do coração, ela não podia, era estéril. Irmãos, 3 mulheres na geração daqueles que Deus disse que iam ser pai de nações. Olha
Deus quer que você olhe para Ele nessa noite. Deus não precisa dos recursos humanos para fazer a obra que Ele tem para fazer, seja na terra, na tua vida e na tua família. Aleluias. Daqui a pouco, a Raquel, Deus abre a madre e ela tem 2 filhos para Jacó. Aleluias. E ali a bênção acontece. Está vendo, irmãos? Em alguns casos, Deus pega uma moça aqui, ó, virgem, para ser a mãe do Salvador. Em outros casos, o Senhor pega mulheres estéreis. É sempre num lugar improvável e difícil aos olhos humanos. E eu te pergunto nessa noite, o que é que tu está olhando para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida espiritual, para a tua família, e você está achando impossível? Foca agora, pode focar. Olha lá, o lugar da esterilidade, o lugar do improvável, o lugar do que nunca vai acontecer, o lugar do impossível, porque o Deus que nós servimos nesta noite está tratando vitória neste lugar. Ele está pisando em tua direção e está dizendo: agindo eu, quem me impedirá? Nós olhamos, irmãos, no livro também do Velho Testamento ali, uma viúva, quando o profeta Elias está fugindo de Jezabel, de Acabe, porque ele liberou uma palavra que não chovesse lá, por causa das maldades que estavam acontecendo em Israel. Primeiro, ele é sustentado por corvo, irmãos. Servo de Deus sustentado por corvo, alguém iria criticar, alguém iria se rebelar, mas Elias não. E o corvo trouxe alimento do bom, diz que era carne fresquinha e pão, de manhã e de tardezinha. Alimentou ele e ele tomava água das torrentes que tinha numa fonte. Só que aí parou a chuva, a torrente da água terminou, o corvo parou de trazer comida e o Senhor disse para ele: agora tu vai até Sarepta, porque lá eu vou enviar uma viúva pobre para te sustentar. Por que não podia ser uma mulher rica, irmãos? Aos olhos humanos podia, né? Seria mais fácil. A gente daria uma mãozinha nessa mensagem, a gente daria uma mãozinha para Deus. Deus não quer esse tipo de coisa, irmãos. Porque Deus é Deus, aquele que cria, aquele que faz acontecer, aquele que é poderoso. Nós estamos falando da maior potência de força, poder, majestade, glória, e que fala e cumpre o que Ele está dizendo. Aleluias. Aí o profeta chega lá, a viúva está lá, ó, catando os cavaquinhos de lenha para fazer um bolinho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para comer ela e o filho dela, e os dois iam morrer porque não tinha mais sustento e não tinha de onde buscar, e era o resto de sustento que tinha na casa. O profeta diz para ela: mas vai lá primeiro e faz para mim, faz o que tu ia fazer, mas traz para mim um pouco, e aí eu te digo que nunca mais vai faltar, até vir chuva, farinha na panela e azeite na botija. E aí a mulher fez, irmãos, fazer a vontade de Deus no tempo da escassez. Deus honra e faz milagre acontecer. Porque quando as coisas estão tudo bom, está tudo dando certo, é fácil. É fácil a gente fazer alguma coisa para Deus, dizer que gosta dele, dobrar o joelho, fazer uma oração, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E no dia da prova? E no dia da escassez? A viúva estava na última hora, perto da morte, irmãos. Um pouquinho de coisa. Certamente, nós todos aqui, graças a Deus, temos a nossa despensa, que dá para olhar hoje e dizer que se a viúva precisasse, a gente podia ajudar ela, né? Mas lá não dava, ela ia morrer. E aí o Senhor envia aquele irmão lá para fazer uma obra na vida dele e na vida dela, porque se ele não acredita, ele não vai, ele também morre. Nas coisas de Deus é assim, irmãos. Quando a gente não acredita e a gente não faz o que o Senhor está dizendo, a gente acaba perecendo metade do caminho. Foi o que aconteceu com a vida de Abirão, com aqueles 3 ali que eu falei há pouco, sobre serem rebeldes no meio da congregação e não entender o propósito de Deus. Nós olhamos também, irmãos, aqui eu já estou indo para o final desta mensagem e já vou orar por vocês. Mas nós olhamos Moisés. Olha só como é que Deus trabalha. Eu estou trazendo essas narrações aqui da palavra de Deus para você entender que no teu caso não é difícil não. Tá? Exatamente do jeito que Deus quer operar.
Só você acreditar mesmo. Quando Moisés, imagina, ali nós falamos de uma mulher virgem, de uma menina virgem, nós falamos de 3 mulheres estéril, e agora eu vou falar de uma aqui, que se casou, um casal jovem, e que tinha uma sentença de morte para que se nascesse menino naqueles dias era para matar a criança. E aí o que acontece com a Joquebede? Engravida. Será que Deus está brincando na história? Não, Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando na tua vida também. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando e está mandando dizer para ti nessa noite. E aí a Joquebede engravida e eles ficam pensando, ai, será que vai ser menino? Se é menino, as parteiras têm ordem para matar, porque o faraó mandou matar. E aí nasce o Moisés, as parteiras olharam uma para outra e disseram, vamos deixar a criança viva. A mãe e o pai cuidavam até 3 meses dentro de casa, cuidando para que o choro não saísse para fora da casa, irmãos. Olha a luta! Mas Deus tinha uma obra tão grande na vida de Moisés, que chegou até nossos dias também. E aí, quando ela viu que não dava para esconder mais, ela pega um bercinho, um balaio, e colocou um negócio ali por fora chamado de betume, que era impermeável, ou seja, podia andar na água que não afundava. Era um barquinho pequeno, na verdade, criado pelas mãos da Joquebede andando. Larga no rio, lá vai a Miriam, a maninha, cuidando de longe para ver o que ia acontecer com aquele barquinho. E o bebezinho ali dentro. Para pensar, irmãos, as obras de Deus, às vezes tu só tem que crer. Pelos olhos da carne você morre aflito olhando a situação. E aí, quem é que está lá se banhando? A filha de quem deu a ordem à sentença de morte. Ela vê a criancinha, ela pega a criancinha nos braços e diz, vou levar para criar na casa. Ah, que bonitinho. Lá está indo o plano de Deus, irmãos. Lá está indo o plano de Deus nas mãos da filha de quem deu a ordem à sentença de morte. Moisés não foi para a sepultura. Moisés não foi para dentro do rio Nilo. Moisés foi para dentro do palácio do faraó, onde tinha uma sentença de morte. Moisés foi criado. E naquela hora, quando a princesa pega ele e diz assim, por gentileza, alguém aqui conhece alguma mãe hebreia aí que esteja amamentando, que estivesse amamentando e que está disponível para dar mamar para essa criança, para mim? Eu pago bem. E lá está a Miriam de ouvido atento. Ah, eu sei sim, moça, pode deixar, já vou buscar. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. E lá vem a Joquebede para dentro do palácio para dar mamar para Moisés, irmãos. Olha como é lindo o agir de Deus, olha como é lindo o poder de Deus, olha como é lindo esse Jesus que está na tua vida, que está na tua casa, que está na tua família, que está trabalhando por mim e por ti. Aleluias! Esse Deus é fiel e eu convido você a se pôr de pé, dizendo para você, fica com este salmo, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não sei como é que vai ser, pastora. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu também não sei. Mas eu sei que ele faz. Eu sou testemunha desse poderoso que eu falo aqui essa noite que está conosco. Eu não sei se você está enfrentando alguma situação, quem sabe de saúde, que aos teus olhos está difícil para você ou para algum familiar. Eu não sei se o problema é conjugal, com os filhos, com o trabalho. A preocupação é futura. O governo do jeito que está, o mundo do jeito que está, o sistema, como é que vai ser o futuro? Eu fico aflita pensando, irmãos, quando nós confiamos no amor de Deus e entregamos de verdade o nosso caminho para o Senhor, Ele troca este andajar nosso. Ele tira o nosso caminho largo para nós caminhar um caminho estreito, alto, mais alto do que os nossos, estreito, mas ali Ele protege, Ele guarda. Todas essas pessoas que eu falei aqui como testemunhas,
testemunhas do poder de Deus, como exemplos para nós. Vocês pensam que foi fácil nos seus dias? Ou eles tiveram que abrir o coração para acreditar? Você quer receber milagre de Deus com o coração duro, fechado? Infelizmente não recebe. Mas se você abrir o coração e acreditar e dar todo o crédito para o Senhor, comece a abrir as mãos, comece a abrir lá as portas da tua casa e deixa as bênçãos aí entrando. Deixa o poder de Deus ir acontecendo. Ah, pastor, eu queria ver a minha família se chegando aos pés de Jesus. Começa a dar os teus primeiros passos crendo, confiando e vai dizendo: Jesus, o meu sangue não vai adentrar o inferno também. Ele não entra no céu, mas ele vai ser transformado no corpo de glória. Mas no inferno não vai entrar também, porque eu quero pessoas salvas para a glória do teu nome. Quero os familiares salvos, quero os familiares libertos. Começa a abrir a boca da glória para Deus, acreditar no poder de Deus, e você vai começar a ver a mão do Senhor trabalhar por você. Aleluias! Operando Deus, quem impedirá? Agindo a mão do Todo-Poderoso, quem pode parar, irmãos? Quem pode parar a mão de Deus? Aleluias! Querido Pai Celestial, nós oramos aqui nessa noite, te glorificando, te bendizendo, te exaltando, te reconhecendo como aquele que é o único poderoso, vivo, que é capaz de salvar, de libertar, de transformar, de entrar em ambientes, transformar situações. Corpo que está doente, o Senhor transforma para que tenha vida de novo. Aleluia, somos tuas testemunhas. E nós cremos, Jesus amado, no grande agir das tuas mãos, que ninguém pode impedir, e até mesmo quem se levanta tem que cair, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Abençoa aqui nessa noite este povo que ouve a tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, as pessoas que são acostumadas a acompanhar a live lá dos seus lares. Age na vida deste povo. Jesus, tem pessoas que estão se quebrantando na tua presença. Lágrimas estão começando a verter de pessoas que não estão aqui dentro da igreja, mas é lá dentro de casa, é sozinho no ambiente. Lágrimas estão descendo no lugar mais precioso, que é aos pés de Jesus. Milagres, providências divinas começam a entrar nessa casa agora. A bênção do Senhor começa a fluir nesta vida, neste lar. Jesus maravilhoso, bendito é teu nome por a tua palavra que é poderosa. Eu entrego ela para as pessoas que escutam nesta noite, mas eu entrego também diante de ti a missão desta noite, te agradecendo, te louvando e pedindo, Pai, faz essa palavra fluir